Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas que vocês estão vendo esse vídeo. Aqui é o professor Marcelo Lasno e hoje eu vou mostrar para vocês, falar um pouco para vocês a respeito de fotossíntese. Então vamos lá, vamos ver o que significa esse processo, qual a importância dele e vamos tentar entender então como é que funciona esse processo que é tão crucial para a sobrevivência não só das plantas, mas de todas as espécies, como a gente vai poder observar. Primeiramente, o que significa a palavra? Né? Foto quer dizer luz e síntese quer dizer produção. Então, ao pé da letra, fotossíntese é a produção a partir da luz. A produção de quê, gente? A fotossíntese é um processo de produção de alimento a partir da luz. Então, as células, elas possuem um equipamento interno que permite com que ela capte a luz solar e consiga produzir alimento a partir disso. No caso das plantas e das algas, essa produção acontece graças a uma estrutura que é essa aqui, ó, que é o chamado cloroplasto. Essa estrutura é uma organela, ou seja, ela é uma estrutura que fica dentro do citoplasma dessas células, que vai ter a capacidade de fazer, no caso, a função da fotossíntese. E o que vai ser exatamente a fotossíntese? A fotossíntese vai ser um processo em que dois reagentes ambientais vão ser colhidos, que são o gás carbônico e a água, e na presença da luz vai haver a produção do açúcar, né? Então, a grande função, como eu tinha dito, né, da fotossíntese é a produção de alimento, e essa produção vai ser de açúcar. É o produto da fotossíntese que vai ser transportado por toda a planta, para que esse açúcar possa ser usado pela planta como uma fonte de energia. O gás carbônico, esse aqui, CO2, é um dos reagentes, está vendo? Ó? E a água é o outro reagente. Por isso que a fórmula tem esses dois reagentes, gás carbônico e água. Esse gás carbônico ele é captado na folha. A folha tem uns poros pequenos, né, que não dá para ver a olho nu, mas se a gente olhar no microscópio a gente consegue perceber essas aberturas, está vendo? Ó? Essas aberturas são chamadas de estômatos. Os estômatos são essa região da folha que permite a captação do gás carbônico. Não serve só para isso, mas serve também para isso. Vocês vão ver que o estômago vai ser o lugar por onde o gás carbônico vai entrar e onde o oxigênio, que é um produto da fotossíntese, vai ser eliminado. O gás carbônico vai ser captado pela folha e o outro reagente é a água. A água vai entrar pela raiz, tá vendo? Vai ser transportado por toda a planta até chegar também na região da folha. Gás carbônico e água vão entrar em reação necessariamente na presença da luz, por isso chama fotossíntese. E o objetivo, gente, principal da fotossíntese é esse aqui, ó. É a produção de C6, H12O6. Quem é, turma? É a glicose. Isso aqui é a fonte de açúcar, é um açúcar propriamente, que, como eu disse, vai sustentar a planta e a alga, bem como também vai sustentar indiretamente todos os seres vivos, inclusive a gente. Lembrando que, além da produção da glicose, vai haver a produção de um gás fundamental para a vida, tal qual ela se encontra nos padrões atuais, que é o oxigênio, e vai formar água como produto. A água tem essa questão interessante. Ela é tanto reagente, tá vendo? Fica aqui no lado da equação, como também ela é produto. Mas eu insisto, a fonte principal, o objetivo principal da reação é a produção da glicose, que é C6H12O6. Vai haver produção de oxigênio e vai haver produção de água. Esse oxigênio que é liberado vai ser usado na respiração tanto da planta quanto das outras espécies. E aqui, essa equação ela mostra uma coisa importante, tá, gente? O oxigênio, olha, ele é produzido sempre a partir da molécula de água, tá vendo? Então a água é que vai ser quebrada e vai acabar liberando o oxigênio. Isso é uma reação paralela que tem durante a fotossíntese, mas que está atendida por essa fórmula geral. Gás carbônico mais água, dando oxigênio, glicose,
glicose e água. Essa é a visão geral do processo fotossintético, do processo de fotossíntese. Existem outros detalhes, né, que envolvem o processo fotossintético. Ele é um processo complexo que se dá com muitas modificações químicas dentro da célula, dividido em duas fases, né, uma fase inicial chamada fase clara ou fotoquímica, uma fase segunda chamada de fase escura ou química, e durante esse processo, né, aquelas duas produções vão ser feitas. Tá vendo aqui, ó? Então, de novo, a visão da célula, com os cloroplastos lá dentro. Aqui o cloroplasto em destaque. E aqui, tá aí o cloroplasto, tá vendo? E aqui as reações fundamentais que acontecem durante o processo fotossintético. Então, entra água e entra em gás carbônico, tá? São os dois reagentes, e faz açúcar e oxigênio. Precisa da luz, tá vendo? Ó? A luz é captada, tá, gente? Para vocês saberem, por um pigmento, ou seja, uma estrutura que dá cor verde para o cloroplasto. Esse pigmento chama-se clorofila. Então, é uma substância que está aqui dentro do cloroplasto, e essa clorofila que recebe essa luz e desencadeia todo esse processo que vai resultar, né, na produção desses reagentes. Então, ela não está aqui explícita, né, a clorofila, mas é a clorofila que torna as plantas verdes, e é por isso que o verde é o simbólico da fotossíntese, porque é essa estrutura que faz a planta ficar verde, que é a clorofila, que é a responsável efetiva pelo desencadeamento do processo que vai resultar na produção do açúcar. Então a luz é captada pela clorofila, e essa clorofila que recebe essa luz, ela passa por uma modificação elétrica, né, desencadeia ali, libera elétrons que vão, enfim, transitar por moléculas e tudo mais. O certo é que nós não vamos entrar no primeiro ano com esse tipo de detalhamento das fases, mas é durante esse processo que essa transferência energética, sob forma de transferência de elétrons, é que vai acabar resultando em todo o processo. Essa aqui é a fase inicial, então, a chamada fase clara. A fase inicial é chamada de fase clara porque usa diretamente a luz, e é nessa fase que a água já, tá vendo? Já vai ser usada para a produção do oxigênio. E aí substâncias vão ser feitas durante essa fase para passar para essa segunda fase, que é chamada fase escura. São reações químicas que atendem por esse nome geral de ciclo de Calvin. E, e aqui que o gás carbônico vai oferecer o carbono dele, tá vendo? Para ser o carbono do futuro açúcar. Demais, gente. Esse processo é um processo que, como eu disse, vai envolver mais detalhamentos químicos, mas que nesse primeiro momento não é tão importante assim para a gente. Então, muito bem, queridos. Esse é o fenômeno chamado de fotossíntese, um processo extremamente importante para as plantas e para todos os seres vivos, e eu espero que vocês tenham entendido. Tá ok? Obrigado. Até a nossa próxima. Tchau, tchau.